Olá, pessoas que pensam que Anne Rice só escreve sobre vampiros. Hoje eu tô aqui para desmistificar mais um autor. E quem que é esse autor? A Anne Rice. Sim, a conhecida dama do gótico. A conhecida escritora que escreveu as Crônicas Vampirescas, Entrevista com o Vampiro, Vampiro Lestat, a Rainha dos Condenados. Então, mas se engana você que pensa que ela só escreveu sobre vampiros. A Dama da Noite já escreveu muito sobre muitos outros seres. E eu vou falar hoje sobre uma série dela que eu acho que é uma das melhores dela, se não for a melhor. E essa série é a Saga das Bruxas Mayfair, composta de 4 livros: A Hora das Bruxas 1 e 2, Lasher e Tautos. Então, aqui no Brasil, essas séries chegaram pela editora Rocco. E tenho que afirmar, chegaram em umas capas muito ruinzinhas. Mas não subestime os livros pelas capas. As capas, embora sejam feias, os livros são excelentes, de uma qualidade insuperável e com uma trama muito envolvente, muito interessante. E a gente começa aqui, no primeiro e no segundo volume da Hora das Bruxas. Isso mesmo, os 2 volumes devem ser lidos um logo após o outro. Por exemplo, a história que começa aqui não termina aqui. Ela começa aqui e continua logo aqui. É porque lá nos Estados Unidos, onde foi lançado originalmente, esses 2 livros são apenas um só. Aqui no Brasil que ele chegou e foi dividido ao meio. Tanto por 2 fatores. Para poder a editora lucrar mais, já que cada livro desse aqui custa mais ou menos mais de R$50. E 2, porque os 2 livros juntos ficam um tamanho imenso. E na época que esses livros foram lançados aqui no Brasil, a grossura dos livros afastava muitos leitores. E o povo ficava com medo de comprar livros muito grossos. Então tiveram essa alternativa, essa ideia de dividir o livro em 2. E a gente começa aqui no primeiro volume do livro com o personagem principal da série, o Michael. O Michael é um rapaz que ganha a vida mexendo com construções. Não, ele não é um pedreiro, ele não chega a ser um pedreiro, mas ele é como se fosse um arquiteto. Mas ele ganha a vida mexendo com esse tipo de coisa, construções, restaurações, esse tipo de coisa. E acontece que um dia ele sofre um acidente. E nesse acidente ele cai no mar aberto. E esse acidente ele fica inconsciente por muito tempo. E quem resgata ele? A Rowan Mayfair. A Rowan Mayfair é a última descendente da família Mayfair. Só que ela foi mantida longe da família muitos e muitos anos, desde que ela nasceu. Ela nunca viu a família dela. Ela foi criada por outro pai e outra mãe, no caso pais adotivos. E ela foi mantida longe dessa família. Ela sempre soube que ela era uma Mayfair, mas ela nunca teve curiosidade de ir atrás e buscar. E a Rowan resgata o Michael. E quando ela resgata o Michael, que ele volta a si, ele percebe que ele não é mais uma pessoa comum, uma pessoa normal. Ele agora é um ser paranormal, ou seja, ele quando toca nas pessoas, ele consegue ver a vida da pessoa. Ele consegue sentir sensações, ler pensamentos, ver o futuro, ver o passado. É como se fosse um pré-cognitivo, uma coisa nesse estilo. Não sei qual que é o termo correto para esse tipo de dom. E ele simplesmente ganha esse dom. Não sabe porquê, não sabe de onde veio, só simplesmente ganha esse dom. E ele mais a Rowan começam a ter uma fé. E esse affair deles evolui para uma coisa mais forte. Eles realmente se apaixonam muito um pelo outro. Até que a Rowan recebe uma notícia bombástica. A mãe biológica dela morreu. Ou seja, a última herdeira da família Mayfair. E ela está sendo convocada para ir no enterro da mãe dela e para poder assinar os papéis para receber a herança. Então é onde ela mais o Michael resolvem partir lá para Nova Orleans, que é onde mora a família Mayfair original, para poder ela reclamar a fortuna dela, que é a herança dela. E ela chegando lá, ela se envolve em um mundo de misticismo, magia, mistério e muita sedução. O livro tem um clima assim, no começo aqui do livro
Tem um clima sombrio, pesado, e é muito interessante a forma como a autora começou esse livro, porque ela começa contando fatos da casa da visão de outras pessoas, as pessoas de fora da casa. Por exemplo, uma pessoa que passa em frente à casa e vê uma figura estranha parada na frente do jardim da casa olhando para ela fixamente. Ou então os médicos da família que vão visitar a mãe da Rowan aqui na casa e simplesmente veem as coisas acontecerem naquela casa sem explicação nenhuma. Os vizinhos fuxicando tudo que está acontecendo na casa. E é muito legal esse começo desse livro, bem interessante, diferente de tudo que eu já tinha lido antes. E o mistério vai pairando por toda a história fica aquele clima pesado, como se alguma coisa está sendo escondida e você não pode ver essa coisa. E você começa a descobrir todos os mistérios, desvendar todos os mistérios junto com os personagens principais da série, que é o Michael e a Rowan. E é onde entra o Talamasca. Quem já leu a coleção dela, As Crônicas Vampirescas, sabe que o Talamasca é um grupo, uma organização que estuda o sobrenatural. Eles somente estudam, só podem observar, não podem meter a cara no meio. E entra o Aaron Leitner. Aaron Leitner, no caso, é o talamascano responsável pela pesquisa das bruxas Mayfair. E ele entra de cabeça nessa história porque ele conhece o Michael, ele se torna muito amigo do Michael. E é onde os dois se juntam e começam a descobrir os mistérios que envolvem a família Mayfair. Aí entra a parte mais interessante do livro, que é quando o Aaron dá para o Michael uma compilação, um arquivo grandão, muito grosso, com uma compilação de toda a história da família Mayfair, desde o início dela, lá no passado, com a primeira Mayfair, até os dias de hoje. E tudo o que aconteceu de estranho ao redor dessa família. Aí os relatos começam aqui neste livro, na metade do livro mais ou menos, e terminam na metade do segundo livro. Os relatos são muito interessantes, gente. É uma história de família mesmo, mas não é nada maçante, é muito legal, porque a autora instiga você a ler mais e mais e mais. Aquele mistério envolvente, aquela aura de misticismo, aquela sedução toda, incesto, muito incesto acontecendo na família. E um ser estranho e misterioso que observa a família e serve a família durante muitos e muitos e muitos anos. É muito legal você conhecer, por exemplo, como é passado o legado da família de mulher para mulher, como toda a magia funciona, os dons que elas têm ao longo da vida. Toda a história é contada nesse arquivo, e aparece o arquivo no primeiro e no segundo volume. E logo ao fim do arquivo, a gente tem a finalização dessa primeira parte da história, que é o final bombástico. Acontece uma coisa aqui que, quando eu li, eu fiquei assim, gente. Gente, o final desse livro é a treva. Ou seja, como a famosa Andy do Mon Petit Poisson diz, é tenso, gente. Porque aqui o final não deixa dúvidas. A desgraça aconteceu. O que o livro vinha prevenindo desde o começo até a metade aconteceu no final. Você não esperava que aquilo acontecesse. Você torcia, não vai acontecer, não vai acontecer, mas acontece. Então é onde você pensa que tudo acabou, mas na verdade está tudo começando. Quando eu acabei esse livro aqui, eu fiquei, gente, eu preciso do próximo, eu quero o próximo, eu não aguento, eu preciso ler o próximo livro. E eu não tinha o próximo livro ainda. Eu levei 3 anos para poder comprar o próximo livro, que na época estava esgotado. Que no caso é este daqui, Lasher. O ser que eu falei que serve a família durante muitas e muitas décadas é esse aqui, o que dá o nome ao livro, Lasher. Capa feinha, não? Mas a história desse livro é o ponto alto de toda a série. Muito boa, muito bem escrita. A mitologia que Anne Rice criou para poder explicar a raça desse ser aqui, o Lasher, é estupenda. Quem lê não sabe de onde veio toda a criatividade para poder fazer essa história aqui. Aqui eles finalizam a história toda das bruxas Mayfair e você tem um final satisfatório. É muito bom. Se a pessoa quiser ler e parar aqui, ela pode, porque o terceiro finaliza a história principal. A gente tem um 4º volume também, mas aqui no terceiro a história principal foi finalizada. Recomendo demais essa série, é muito boa. Aí nós vamos para o 4º volume. O 4º volume, eu não sei como que eu posso dizer, é mais como se fosse um companion book
Ou seja, um livro que é um bônus, digamos assim. Um bônus para quem gostou muito dos 3 primeiros livros e que quer ler mais sobre a família. Aí nós temos o 4º livro. A história já foi fechada ali, mas aqui os personagens estão de volta para um mistério a mais, ou seja, uma outra pontinha solta que teve nos 3 primeiros livros. Aqui resolve tudo. Aqui tem os personagens voltam com muito mais força, muito mais bem trabalhados e, como eu disse em alguns outros vídeos, aqui tem uma das personagens mais interessantes de toda a série, a Emmalette. É muito bom esse livro, gente do céu. Tem que ler, vocês precisam ler, é muito boa essa série. Essa série, os 4 volumes, eu digo, afirmo com toda certeza, aqui estão os melhores personagens que eu já li. Eu sou muito fã do Stephen King, sou muito fã da Marion Zimmer Bradley e dos personagens que ambos criam. Mas aqui, Anne Rice se superou e criou os melhores personagens que eu já li em toda a literatura. Ganha até mesmo de Lestat, do Lou e da Cláudia, do Entrevista com o Vampiro e das Crônicas Vampirescas. Os personagens aqui são bem trabalhados, têm emoções verdadeiras. Você vai lendo, você realmente acredita que aquele personagem possa existir. Porque aqui eles são reais ao extremo, gente. A história, a trama é muito bem intricada. O mistério que acontece acerca dos 4 livros é instigante. Você quer ler mais e mais e mais. A história te deixa sempre curioso para saber mais sobre a família. E você fica abismado com toda a essência, com toda a trama que a Anne Rice criou para essa família. Parece uma família de verdade. É muito boa essa série, gente. Recomendo demais. Você que gosta de mistério, que gosta de suspense, que gosta de uma certa dose de sedução e erotismo, que gosta de ser chocado às vezes com alguns tipos de coisa, por exemplo, incesto, magia negra, dons paranormais, fantasmas, assombrações. É um livro excelente essa coleção. Recomendo demais. A Saga das Bruxas Mayfair. É muito boa, gente. Aqui a história é tão grande, são tantos personagens, é tanta coisa acontecendo que é impossível falar com detalhes sobre o que está acontecendo aqui, só lendo mesmo. Indico demais essa série. Essas capas que eu tenho aqui são as capas antigas, no caso. A Rocco já relançou cada um dos livros que tem aqui com capas novas e muito mais bonitas. Todos os 4 livros já estão relançados com as capas novas já. Essas aqui são as capas antigas. E as capas antigas bem feinhas, de passagem. Mas não subestime. Se você encontrar só com essas capas antigas, não subestime. A história contida nesses 4 volumes aqui é excelente. Você esquece totalmente da capa e se foca na história. Porque a história aqui é vidrant. Você não consegue largar até você terminar de ler. Tem que citar também a narrativa maravilhosa que a Anne Rice faz. Não é uma narrativa levinha ou muito fluídica, que nem as do Young Adult ou Infanto Juvenil. É uma narrativa um pouco mais densa, um pouco mais pesada, um pouco mais poética. Mas é a graça da Anne Rice é totalmente isso. A narrativa dela poética, a narrativa dela mais densa, porque você lendo esse tipo de livro, você percebe o quão um livro Young Adult é fraquinho em comparação a um livro desse tipo aqui. É muito boa essa coleção. Recomendo demais para qualquer pessoa que gosta desse estilo de gênero. Bruxaria, magia, sedução, misticismo, mistério, fantasmas, assombrações. É muito boa, gente. Recomendo demais. Não deixe de ler. Não pensem que Anne Rice escreveu só as Crônicas Vampirescas. Ela também escreveu muita coisa boa, como essa coleção, a Saga das Bruxas Mayfair. Então, não fique aí parado. Leia. É muito boa. Não deixe o preconceito de lado. Não é só porque a capa é feia ou a série não é muito conhecida que ela não merece ser lida. Recomendo muito. Leia, gente. É muito boa. Então, para você que chegou até aqui, clique aqui embaixo em gostei. Me faça feliz, me coloca um gostei aqui pra mim. Se quiser mais, comenta aí pra mim. Vocês não sabem o quanto eu fico contente quando eu vejo um comentáriozinho aqui. E pode ter certeza que eu vou responder. Uma hora ou outra eu respondo. E clique em cima, inscrever. Se você se inscrever, você vai ficar sabendo os próximos lançamentos, os próximos livros, os próximos vídeos que eu vou estar lançando aqui no canal. E uma hora vai ter um vídeo que vai te agradar, não é mesmo? Então, até a próxima, pessoal. Tchau!